3x1, 3x1. Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? Hoje é dia de jogo importantíssimo para o Vasco da Gama, uma partida que vale milhões, já a gente vai falar disso, e que também vai manter viva a esperança do torcedor em um título do Vasco nessa temporada. A Copa do Brasil é uma competição mata-mata, então eu acredito que até times menos fortes têm totais condições, ainda mais se forem organizados, como o Vasco tem sido nessa volta aí da paralisação do futebol. E na Copa do Brasil, a missão vai ser difícil, porque enfrenta o Goiás hoje, às 9h30 da noite, lá no estádio Serrinha. Para quem não lembra, o Vasco perdeu o primeiro jogo por 1x0. O zagueiro Fábio Santos que marcou esse gol, inclusive numa até possível falha do Fernando Miguel, que não saiu muito bem do gol, depois não teve o tempo de reação necessário, mas o que importa é a partida de hoje. E para o jogo de hoje, o Vasco tem um desfalque importante que vinha se firmando na equipe titular. Bruno Gomes foi diagnosticado com Covid-19 logo embarcando para Goiânia e por isso o Juninho, que acabou de renovar seu contrato ontem, um novo vínculo até o final de 2023, entrou no lugar do Bruno Gomes para essa partida, está relacionado e vai ficar no banco de reservas. Acho que são características diferentes, apesar de ser da mesma posição. O Juninho faz mais a função de segundo volante, enquanto o Bruno vai muito bem na função de primeiro volante, mas o ponto importante é que o Vasco deve voltar à formação que o Ramon Menezes considera ideal na cabeça dele, que foi assim que ele armou o Vasco, por exemplo, no primeiro jogo do Campeonato Carioca, o seu primeiro jogo oficial à frente do Gigante da Colina. Vamos dar uma olhadinha nessa escalação. Bem, colocando aí para vocês, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique, Andrei, Felipe Bastos, Martim Benítez, Vinícius, Thales Magno e Germancano. Como que o Vasco joga, Pedrosa? No 4-2-3-1. Como que o Vasco ataca, Pedrosa? No 3-5-2. E eu explico isso porque, por exemplo, o Ramon Menezes vai ter as voltas importantíssimas de Iago Pikachu e Vinícius. Precisando ganhar o jogo, não poderia ser em melhor momento o retorno desses jogadores, os retornos desses jogadores, e por isso o Vasco ganha muita profundidade na direita. Por que eu falo que ataca no 3-5-2? Porque o Henrique, quando o Vasco está com a bola, fica como um zagueiro, como o terceiro zagueiro, e o Vasco consegue fazer uma linha de 5 no meio campo, com o Pikachu praticamente jogando de meia, e aí fica Pikachu, Vinícius, Andrei, Felipe Bastos e Martim Benítez. O Thales Magno encosta mais no Cano e o Cano também fica lá na frente para poder fazer essa aproximação. O Vasco ganha muito, como eu disse, com essa entrada do Vinícius e do Pikachu. Pecou muito nos últimos jogos na questão da criação e, além disso, eu acho também que ganha na saída de bola, porque o Andrei, por exemplo, na última partida, jogou de costas, como meio campo. Em vários momentos ele dominava a bola e não conseguia dar sequência na jogada. Apesar de ser um jogador qualificado, que vem fazendo uma temporada extraordinária, ele tem essa dificuldade de jogar de costas, então é muito melhor quando o Andrei joga de primeiro volante com a cabeça levantada, conseguindo armar o jogo. E outro ponto muito importante dessa formação também, além da volta do Vinícius, do Iago Pikachu e desse posicionamento do Andrei, é o Martim Benítez voltando à sua função inicial como meio campo, como camisa 10. Acho que nos últimos jogos ele acabou sendo prejudicado pelo esquema do Ramon Menezes, o que não interferiu no seu desempenho em relação à luta, à garra. É um cara extremamente raçudo, que rouba a bola, que volta lá atrás para buscar, que está na frente também criando, mas acredito que no meio campo seja a sua melhor faceta, seja o lugar que ele se sente à vontade e que consegue também ajudar o Vasco mais ofensivamente. Lá na frente, como eu disse, a gente fez um vídeo aqui no canal do Pedrosa, se você não viu ainda, dê uma olhadinha sobre o Thales. Eu acho que nessa formação, talvez o Thales tenha mais companhia e tenha mais desafogo também. Por quê? Porque ele dá condições do Martim Benítez também cair pela esquerda e até o Andrei ou o Felipe Bastos encostarem um pouco mais no Thales, que tem ficado muito sozinho, já que o lado direito vai ter o Vinícius e também o Iago Pikachu. Então, quem sabe, uma grande atuação do Thales e também
para o Germancano uma aproximação maior nessa partida contra o Goiás e mais condições dele fazer gol. Porque, para quem não se lembra, o Cano tem feito gols na única oportunidade que ele tem tido no jogo, nas únicas. Ele pega a bola, quando ele pega na bola praticamente é gol, porque é muito raro ele ter essa oportunidade, porque o Vasco tem pecado na criação. Então eu acho que para essa partida é um bom time, é o melhor time do Ramon Menezes. Até tem uma dúvida ainda se o Vinícius ou até o Gabriel Peck ou o Parede podem entrar aí nesse time titular, mas acredito que o Ramon Menezes deva ir com essa formação também, pelo que eu apurei. Então é um Vasco completo, precisando do resultado e tendo condições de propor jogo contra o Goiás. Falando em Goiás, a gente vai ter as informações agora do Esmeraldino, adversário do Vasco nessa noite, com Arthur Magalhães, excelente repórter lá da Rádio Bandeirantes e também da TV Band. Fala aí, Arthur. Fala, Lucas Pedrosa, grande abraço, um prazer enorme falar contigo nesse momento de duelo importante pela Copa do Brasil. É Vasco da Gama e Goiás, nesse caso Goiás e Vasco da Gama, porque o jogo é na Serrinha. O estádio que por diversas vezes já recebeu jogos da própria Copa do Brasil e a partir de agora também está recebendo jogos do Campeonato Brasileiro. Por lá, o Goiás venceu o clássico do último sábado contra o Atlético Goianiense 2-0, mas estreou com derrota 3-1 para a equipe do Fortaleza. O técnico Ney Franco foi demitido após essa derrota. Ele que nas últimas temporadas comandou o Goiás, vinha de uma evolução muito grande, era o técnico na ocasião quando o Goiás venceu o Vasco da Gama, lá em março, Copa do Brasil, São Januário, 1-0, o gol foi do Fábio Sanches. E agora, com o Thiago Largue, o Goiás Esporte Clube busca chegar à próxima fase da Copa do Brasil. O Verdão para esse jogo teve apenas 3 treinamentos e nenhum novo jogador testou positivo para Covid-19. Vocês se lembram que lá no início do Campeonato Brasileiro tivemos 10 jogadores que testaram positivo e com isso o Goiás não entrou em campo contra o São Paulo, a partida foi suspensa, adiada, na sequência mais jogadores testaram positivo, mas agora Ney Franco, que sofreu bastante com esses jogadores que se ausentaram da partida, Thiago Largue não enfrenta este mesmo problema. O Verdão então vai completar um completaço para esse jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Lucas Pedrosa. Show de bola, Arthur. Obrigado pela sua participação aqui. É sempre muito bem-vindo, porque, como eu disse, é um excelente repórter. Bem, eu tô com a escalação do Goiás aqui para mostrar para vocês e detalhar um pouquinho também, além do que o Arthur falou, sobre esse time. No gol, Tadeu. Na zaga, o Sanches, que fez o gol aqui em São Januário, que colocou o Goiás em vantagem aí nesse placar na Copa do Brasil. Rafael Vaz, ex-vascaíno, ex-flamenguista também, no caso, já jogou nesses dois times, a torcida do Vasco conhece bem. Na lateral esquerda, o Jefferson e na direita, o Juan Pintado. No meio, o Sandro, aquele que já jogou na seleção brasileira, foi revelado aqui no Internacional, também jogou no Tottenham da Inglaterra. Júnior no meio-campo, que é um volante que consegue sair para o jogo, mas também faz muito bem o papel defensivo. Daniel Bessa, um bom jogador, camisa 10 do Goiás, tem habilidade, tem que ficar de olho. Na direita vai ser o Villalba ou o Queco. Ainda é uma dúvida aí do Thiago Largue, que vai fazer a sua estreia como técnico do Goiás, já numa partida importantíssima. Então pode ser que essa formação mude, mas acho difícil até porque o Goiás venceu o último jogo no Campeonato Brasileiro, como o Arthur falou, e foi mais ou menos com essa formação. Então acho que o Thiago Largue vai aproveitar a formação feita pelo auxiliar técnico. No ataque, Rafael Moura, conhecido também da torcida do Vasco, já fez gol no Vasco, é um jogador extremamente efetivo, que já não está no seu auge, mas sempre perigoso. E na esquerda, o Douglas Baggio, para fechar essa formação do Thiago Largue. Então é um time do Goiás que não tem grandes nomes, mas tem aí o ar do novo técnico, vai tentar também a classificação na Copa do Brasil, porque, como eu disse, vale milhões. Quem passar para a quarta fase garante 2 milhões de reais e também a sequência na Copa do Brasil. Para o Vasco, por exemplo, que tem dificuldade em acertar salários, vai ser muito importante esse dinheiro e é isso também que a diretoria e a torcida contam para esse jogo lá no estádio Serrinha, tá? Lembrando que essa partida acontece às 9h30 da noite, nessa quarta-feira, e você tem também a live de pós-jogo aqui no canal do Pedrosa, independentemente do resultado, tomara que seja uma classificação, até porque o Vasco está em uma boa fase e precisa também manter isso para poder ganhar um dinheirinho e alegrar a sua torcida.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações e também compartilhe com a galera, valeu? A qualquer momento a gente volta. E hoje, seu encontro marcado é comigo aqui, após a partida contra o Goiás. Um abraço a todos, fui!